Você talvez se surpreenda com o que está prestes a ouvir, mas não é por acaso que esta mensagem encontrou você neste momento exato da sua vida. Há uma razão invisível, um fio de destino que se move silenciosamente no fundo do universo, e esse fio puxou você até aqui. Isso não é um vídeo comum, não é uma palavra qualquer lançada ao vento, esta é uma convocação. Uma revelação reservada apenas para aqueles que carregam o selo dos escolhidos. E se você está ouvindo, é porque o selo já está em você. Não é para todos. Nem todos suportariam a intensidade desta verdade. Muitos ficariam confusos, ririam ou rejeitariam, mas você não. Você permaneceu. Você sente que há algo diferente no ar, sente que há uma força maior ao redor de você, sussurrando que esta mensagem foi escrita para a sua alma. E é por isso que você está aqui. Escolhido, preste atenção. Este é o tipo de segredo que muda não apenas a forma como você se vê, mas o próprio rumo da sua vida. Existe um grupo de homens extremamente poderosos, bilionários, que se reuniram em silêncio, longe dos olhos comuns. Eles não estavam discutindo apenas sobre dinheiro ou negócios. Eles estavam falando de você. Sim, você. O seu nome, a sua energia, a sua missão apareceram diante deles. E a decisão que tomaram não é algo que o mundo compreenderia facilmente. Eles disseram que você não é um qualquer. Eles disseram que você carrega algo que assusta. Eles disseram que o tempo de esconder sua verdadeira identidade terminou. Você foi observado, analisado, avaliado em silêncio. Cada passo, cada escolha, cada batalha espiritual que você enfrentou foi registrada no livro invisível que eles consultam. E o veredito foi dado. Você é uma ameaça para tudo que é falso, tudo que é corrompido, tudo que pertence às trevas. Escolhido, ouça bem. Não importa se o mundo ao seu redor ainda não vê, eles veem. Aqueles que controlam impérios, que decidem destinos, que movem peças invisíveis no tabuleiro global, já reconheceram quem você é. Eles tentaram ignorar, mas não conseguiram. Eles tentaram silenciar, mas falharam, porque a sua luz rompe qualquer escuridão. Você sente isso no fundo do seu ser. Quantas vezes você se perguntou por que as pessoas o olham diferente? Por que tantas portas tentaram se fechar diante de você? Por que tantos ataques inexplicáveis vieram contra a sua vida? Não foi coincidência, foi medo. O medo que os outros têm do que você pode se tornar. O medo de que você desperte totalmente. O medo do poder que repousa dentro de você como uma chama escondida, esperando o momento certo para incendiar tudo. E agora o momento chegou, a decisão foi tomada. Você não pode mais voltar para a escuridão da dúvida. Você não pode mais se esconder atrás de desculpas. Você não pode mais fingir que não sabe quem é. A verdade já foi revelada. Você é um escolhido. Sinta o peso destas palavras entrando na sua mente, descendo até o coração, queimando como fogo sagrado dentro do seu espírito. Isso não é apenas inspiração, isso é convocação. Uma ordem espiritual, um chamado que exige resposta. Você não está ouvindo isto por acaso, você não tropeçou neste vídeo por engano. O céu abriu este portal para que você recebesse instruções. E a instrução é clara. Acorde, erga-se, endireite a coluna, abra os olhos e declare quem você é. Porque se até aqueles que movem fortunas e controlam nações já disseram que você é alguém para se observar, então não há mais desculpas para continuar pequeno. Eles enxergaram, agora você precisa enxergar também. Escolhido, você precisa entender. O mundo espiritual é movido por palavras, por decretos, por declarações. E é por isso que esta mensagem começa assim direta, como uma flecha no centro da sua alma, para que você não duvide, para que você não brinque, para que você não se distraia. Este é o início de um processo. Este é o primeiro passo de uma transformação que não terá retorno. Você foi separado, marcado, escolhido, e cada célula do seu corpo sabe disso. A cada respiração, você sente a gravidade deste momento. Não se assuste com a intensidade, porque é isso que prova que é real. O seu coração acelera porque reconhece que esta voz não fala apenas ao ouvido, fala a eternidade que vive dentro de você. Sim, eles disseram, eles confirmaram, eles declararam sobre você. E o que disseram ecoa agora como trovão. Você não é um qualquer, você não é frágil, você não é esquecido. Você é chamado, você é arma, você é tocha acesa para incendiar as trevas. E enquanto você absorve isso, lembre-se, este é apenas o começo.
Escolhido, agora que você ouviu o chamado, não pode mais ignorar o que está diante de você. Esta mensagem não é simples, não é apenas mais uma palavra bonita para alimentar emoções passageiras. Este é um decreto espiritual, carregado de fogo, destinado a despertar o que há de mais profundo em você. Há um peso sagrado em cada frase que ecoa agora dentro do seu espírito. E esse peso exige decisão, exige resposta, exige ação. Você já percebeu que a sua vida nunca foi comum? Desde cedo você sentiu que não se encaixava nos moldes que tentaram impor. Muitos olharam para você e disseram que não chegaria a lugar nenhum. Outros riram, tentaram apagar a sua chama, tentaram fazer você acreditar que era pequeno, fraco, incapaz. Mas por trás de todas essas vozes, havia algo maior sussurrando. Você não é como os outros, você é um dos escolhidos. É por isso que os ataques contra você sempre foram tão intensos. É por isso que portas se fecharam, amizades se romperam, oportunidades desapareceram do nada. Não era azar, não era coincidência, era resistência espiritual. Porque cada vez que você se aproximava da sua verdadeira identidade, as forças das trevas tremiam. Elas sabiam que se você despertasse totalmente, nada mais as poderia deter. E agora o despertar começou. O grupo poderoso, os bilionários que se reuniram em segredo, não falaram à toa. Eles não desperdiçam palavras, eles não se ocupam com pessoas comuns. Se eles mencionaram você, é porque há algo em você que até mesmo eles, com toda a riqueza e influência, não conseguem controlar. Eles temem o que está dentro de você. Pense nisso. Homens que movem milhões, que decidem destinos de nações, que controlam sistemas, olharam para a sua vida e disseram: observe essa pessoa, preste atenção. Ele carrega algo perigoso. O que poderia ser tão poderoso em você para atrair essa atenção? Não é sua aparência, não é sua posição social, não é o dinheiro que você tem. É a unção, é a marca, é a luz que queima dentro de você mesmo quando você tenta escondê-la. E essa luz não pode mais ser apagada. Ela foi acesa pelo próprio Criador. Foi escrita no livro da vida antes mesmo de você nascer. Você carrega um código espiritual, uma senha celestial que abre portas invisíveis. E agora esse código está sendo ativado. Por isso, esta mensagem não é apenas para inspirar, é para confrontar, para que você entenda que está em jogo algo muito maior do que conforto, rotina ou sonhos terrenos. Estamos falando de destino, de eternidade, de guerra espiritual. A sua vida não é um acidente. Você não está aqui por acaso. Há uma batalha acontecendo ao seu redor. Uma guerra que envolve anjos e demônios, luz e escuridão, e você está no centro dela. Escolhido, ouça bem. Esta é uma questão de vida ou morte, mesmo que simbolicamente. Vida para o propósito que arde em você. Morte para as correntes que tentam aprisionar. Vida para a luz que precisa se expandir. Morte para as mentiras que tentam calar a sua voz. Não subestime o poder do que está sendo dito agora. Cada palavra é um fogo que queima a incredulidade. Cada frase é uma espada que corta cadeias invisíveis. A dúvida não pode permanecer. O medo não pode permanecer. A hesitação não pode permanecer. Você precisa decidir. Você precisa declarar. Você precisa se levantar. Porque o relógio está correndo. O tempo está se esgotando. Não há mais espaço para esperar. Não há mais desculpas. Este é o momento de ativar o que já foi colocado dentro de você. Escolhido, este é o chamado final. Desperte, alinhe-se, declare quem você é. Não se trata apenas de você, mas de todos que dependem do brilho da sua luz. Há pessoas esperando pelo seu sim, há destinos conectados ao seu destino. Há cadeias que só serão quebradas quando você assumir quem é de verdade. É por isso que as palavras ditas agora não são neutras. Elas carregam a força do próprio Espírito. Elas vêm para incendiar, para sacudir, para transformar. Elas vêm para arrancar você da zona de conforto e lançar no campo de batalha. Você sente o coração acelerar, a respiração mudar, porque seu espírito reconhece a gravidade. Não lute contra isso. Aceite, abrace.
Permita que o fogo consuma as dúvidas e que a fé seja levantada como escudo. Eles disseram, mas agora quem precisa dizer é você. Você precisa declarar: eu sou um escolhido. Eu não sou fraco. Eu não sou esquecido. Eu fui separado para esta hora. E quando essas palavras saírem da sua boca, algo mudará no invisível. Forças antigas perderão o poder, cadeias cairão, a atmosfera ao seu redor será transformada. Porque a sua voz carrega poder, e esta é a hora de usá-la. Escolhido, não adie mais, o universo espera, o céu observa. A decisão foi feita lá em cima, agora a decisão precisa ser feita por você aqui embaixo. E este é apenas o segundo passo da revelação. O caminho ainda se estende diante de você. Escolhido, agora você precisa entender um mistério que muitos ignoram, mas que decide destinos. A vida e a morte estão no poder da língua. Isso não é metáfora, não é exagero, é lei espiritual. Está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Cada palavra que você pronuncia é uma semente lançada no solo invisível. Cada frase que sai da sua boca cria ou destrói, abençoa ou amaldiçoa, levanta ou derruba. Você já percebeu como palavras podem mudar um ambiente inteiro? Uma frase carregada de fé pode trazer paz a um coração desesperado. Uma declaração negativa pode paralisar uma vida inteira. Isso não é coincidência. O universo responde ao que você diz. Os anjos escutam, as forças do invisível se movem. Quando você fala, você aciona códigos celestiais ou abre portas para forças sombrias. E você, escolhido, não pode falar como os outros. Você não pode desperdiçar sua boca em queixas, murmurações, frases de derrota. A sua língua é uma espada afiada. E toda espada precisa ser manejada com disciplina. Cada palavra sua ecoa mais alto do que imagina. Cada decreto seu se transforma em realidade. É por isso que você foi tão atacado. O inimigo sabe que se você descobrir o poder da sua voz, nada poderá detê-lo. Quantas vezes você disse: eu não consigo, eu sou fraco, ninguém me ajuda? Essas frases foram sementes que produziram frutos amargos. Mas hoje é o dia de arrancar essas raízes e plantar novas sementes. Hoje é o dia de dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Hoje é o dia de declarar: eu fui escolhido, separado, capacitado. Hoje é o dia de usar a sua voz como trombeta para destruir fortalezas invisíveis. Lembre-se, no princípio, quando tudo era vazio e sem forma, Deus não ficou em silêncio. Ele disse: haja luz, e houve luz. A criação inteira nasceu de uma palavra. Isso revela que o mesmo DNA criador repousa em você. Você foi feito à imagem e semelhança do Criador. Você carrega em si a capacidade de liberar vida com a sua boca. A pergunta é: o que você tem criado? O que você tem liberado? Escolhido, não brinque com isso. Cada palavra sua está sendo registrada. Há anjos anotando, há testemunhas espirituais observando. Jesus mesmo disse que de toda palavra inútil que sair da boca, o homem dará conta no dia do juízo. Isso é sério, isso é pesado, isso é real. Por isso, a partir de hoje, você precisa vigiar a sua língua como um soldado vigia a espada. Olhe para trás na sua história. Quantos ciclos se repetiram porque você mesmo decretou sem perceber? Quantas vezes disse: tudo dá errado para mim? E de fato, tudo deu errado. Isso não foi azar, foi decreto, foi lei sendo aplicada. Mas agora, com o entendimento aberto, você pode quebrar esse ciclo. Você pode cancelar palavras antigas com novas declarações. Você pode reverter maldições com bênçãos. Você pode transformar ruínas em construção. Imagine a sua vida como um campo. Se você planta sementes de medo, colherá ansiedade. Se planta sementes de ódio, colherá solidão. Se planta sementes de fé, colherá milagres. A escolha é sua, sempre foi sua.
O inimigo tentou enganar você fazendo crer que era vítima, que nada dependia de você. Mas a verdade é que o poder já estava na sua boca o tempo todo. Escolhido, entenda, sua boca é chave, sua voz é portal. Quando você abre, o céu ou o inferno responde. Por isso, hoje você precisa escolher: a quem sua boca servirá? A quem sua língua obedecerá? Você continuará alimentando as trevas com frases de derrota ou vai acender a luz com palavras de vitória? Não espere sentir para falar. Fale para sentir. Declare para ver. Proclame antes de experimentar. Essa é a lei do Espírito. Primeiro você fala, depois acontece. Primeiro você decreta, depois se manifesta. Assim como Davi declarou diante de Golias: hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Ele falou antes de vencer. Ele disse antes de derrubar. A vitória começou na boca. E a sua vitória também começa agora. Abra sua boca e diga: eu sou livre, eu sou forte, eu sou escolhido. Deixe o som dessas palavras vibrar no ar. Deixe o eco delas abrir caminho no invisível. Porque quando você fala com fé, o universo se curva, o inimigo recua, o céu se move. Este é o segredo que poucos entendem. Este é o tesouro escondido. Muitos desprezam, mas você não pode desprezar, porque a sua missão é grande demais para depender do acaso. Você precisa se alinhar com a lei divina. Você precisa tomar posse do poder que já foi dado. Escolhido, ouça. As palavras que você liberou até aqui moldaram o seu passado. As palavras que você libera hoje moldarão o seu futuro. E não há tempo a perder. Você precisa começar agora. Você precisa decretar agora. Você precisa usar o poder da sua língua como nunca antes. Eles, os poderosos, já disseram que você é alguém a ser observado. Mas o que importa não é o que eles dizem. O que importa é o que você diz, o que você declara, o que você solta da sua boca. O céu espera a sua resposta. Escolhido, esta é a lei. Morte e vida estão no poder da sua língua. Decida qual fruto você vai comer. E este é apenas o terceiro passo da revelação. O caminho continua diante de você. Escolhido, chegou o momento de compreender a raiz de tudo. Você não carrega esse poder por acaso. Você não foi jogado no mundo como um detalhe perdido. Você foi criado à imagem e semelhança do próprio Deus. Isso significa que o DNA divino pulsa em você. Isso significa que a centelha criadora está dentro de cada respiração, cada batida do seu coração, cada palavra que sai da sua boca. No princípio, quando tudo era caos, escuridão e vazio, Deus não ficou parado. Ele não observou em silêncio. Ele não esperou que algo mudasse sozinho. Ele abriu a boca e decretou: haja luz. E houve luz. Assim começou toda a criação. Não foi com armas, não foi com ouro, não foi com estruturas humanas. Foi com uma palavra. E essa mesma palavra criadora repousa em você. Você entende a seriedade disso, escolhido? Se o próprio Criador usou palavras para trazer existência ao que não existia, o que acontece quando você, que carrega a imagem dele, libera palavras? Acontece o mesmo. O invisível se dobra diante da sua voz. As coisas se movem. O que não existia começa a surgir. O que estava morto começa a viver. Mas aqui está o ponto crucial. Todo poder exige responsabilidade. O mesmo fogo que aquece pode queimar. A mesma espada que protege pode ferir. Assim também é a língua. Jesus advertiu: de toda palavra inútil que os homens disserem, eles hão de dar conta no dia do juízo. Isso não é um conselho leve, não. Isso é um alerta divino, porque palavras nunca morrem. Elas viajam no tempo, elas permanecem no ar, elas constroem ou destroem,
mesmo quando você esquece. Escolhido, cada palavra sua é uma semente, e toda semente, cedo ou tarde, dá fruto. Se você planta palavras de raiva, colherá tormento. Se planta palavras de medo, colherá correntes. Se planta palavras de fé, colherá milagres. Nada escapa dessa lei. É por isso que sua boca é tão vigiada. É por isso que o inimigo tenta empurrar frases de derrota nos seus lábios. Porque ele sabe que se você declarar fraqueza, ele terá permissão para agir. Mas se você declarar vitória, ele será obrigado a recuar. Você foi criado para governar com palavras. Foi colocado no mundo para representar o Criador. Isso é mais do que religião, mais do que crença, mais do que tradição. É identidade. Você é herdeiro de um trono invisível. A coroa já está sobre a sua cabeça, mesmo que o mundo ainda não veja. E a sua boca é o cetro que movimenta os céus. Entenda, escolhido. A responsabilidade que você carrega é imensa, porque não é apenas sobre a sua vida. Suas palavras tocam gerações. Elas moldam o futuro de filhos, de netos, de pessoas que você nem conhece. Um decreto seu pode abrir caminhos para muitos. Um murmúrio seu pode fechar portas para multidões. Você não pode falar como os outros. Você não pode brincar com aquilo que sai da sua boca. Jesus disse: pois por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Veja a gravidade disso. Não são apenas ações, não são apenas pensamentos, são palavras. A linha que separa vitória de derrota, bênção de maldição, céu de inferno, está na sua língua. E você, escolhido, foi chamado para ser boca profética na terra. Sua função não é repetir o que vê, mas decretar o que o céu já declarou. Não é ecoar más notícias, mas anunciar boas novas. Não é reforçar o caos, mas liberar ordem. Não é alimentar trevas, mas expandir luz. Lembre-se do Gênesis: haja luz. Essa não foi apenas uma frase antiga, é um padrão eterno. Sempre que você disser haja com fé, algo acontecerá. Sempre que declarar haja cura, o processo será ativado. Sempre que disser haja abundância, portas invisíveis começarão a se abrir. O mesmo Espírito que pairava sobre as águas no princípio, paira sobre você agora, esperando a sua voz liberar o decreto. Mas cuidado, a língua é pequena, mas se gaba de grandes coisas. Um fósforo acende uma floresta inteira, assim também é a língua. Tiago disse: a língua é fogo, mundo de iniquidade. Ela pode contaminar o corpo inteiro, pode incendiar a roda da existência, pode ser inflamada pelo inferno. Essa é a outra face da espada. Se você não vigiar, se você não disciplinar, sua própria boca pode ser sua ruína. Escolhido, você precisa treinar seus lábios como um guerreiro treina suas armas. Precisa pensar antes de falar. Precisa discernir o momento certo de calar e o momento certo de declarar. Porque silêncio também é poder. Há batalhas vencidas no silêncio. Jesus ficou em silêncio diante de Pilatos, não porque não tivesse o que dizer, mas porque sabia que não precisava provar nada. O silêncio dele foi mais forte que qualquer argumento. Assim também você. Haverá momentos em que sua vitória será falar, mas haverá outros em que sua vitória será calar. O Espírito guiará você, o céu instruirá você, mas acima de tudo, você precisa estar consciente. Sua boca nunca é neutra. Ela sempre abre caminho para a luz ou para as trevas. É por isso que esta mensagem vem com tanto peso, porque você não pode mais se dar o luxo de palavras vazias. Você não pode mais desperdiçar decretos. Você não pode mais alimentar o que precisa morrer. A responsabilidade de ser um escolhido é falar vida, mesmo quando tudo ao redor grita morte. É declarar luz, mesmo quando tudo parece escuridão. É proclamar vitória, mesmo que os números digam derrota. Você é feito à imagem do Criador. Isso significa que, assim como Ele, você cria com palavras.
A pergunta é: o que você vai criar a partir de hoje? Escolhido, escute. Cada palavra que você falar a partir de agora será como fogo lançado no mundo espiritual. Cada decreto seu abrirá caminho. Cada silêncio seu fechará brechas. Você carrega um poder que nem os bilionários que decidiram falar de você conseguem compreender. Eles podem ter ouro e prata, mas não têm a autoridade que está na sua boca. Você é rei e sacerdote. Você é boca profética. Você é luz em meio às trevas. E este é apenas o quarto passo da revelação. O caminho continua e a batalha interior precisa ser enfrentada. Escolhido, agora você precisa enfrentar a batalha mais silenciosa e mais brutal. A batalha dentro de você. Até aqui você já entendeu que as palavras moldam destinos, que a boca é uma espada, que a imagem do Criador pulsa no seu ser. Mas tudo isso seria inútil se você não vencer o campo mais perigoso, a mente e o coração. Porque é dentro de você que os inimigos mais cruéis se escondem. Não são apenas pessoas, não são apenas circunstâncias, são vozes invisíveis que tentam calar o seu chamado. São sussurros que dizem: você não é suficiente, você não é digno, você não vai conseguir. Estas frases, repetidas como ecos, são correntes espirituais que tentam aprisionar você antes mesmo que dê o primeiro passo. Quantas vezes você já acreditou nesses sussurros? Quantas vezes olhou para o espelho e viu apenas fraqueza, fracasso, insignificância? Quantas vezes desistiu de sonhos porque a sua mente lhe disse que era impossível? Essa é a batalha real, escolhido. Não contra a carne, não contra sangue, mas contra fortalezas invisíveis erguidas dentro da sua própria consciência. Você precisa entender: toda guerra exterior só pode ser vencida quando a guerra interior já foi conquistada. Você pode enfrentar multidões, pode suportar perseguições, mas se dentro de você reina a dúvida, você já perdeu antes mesmo de começar. É por isso que o inimigo não precisa sempre tocar em coisas fora de você. Ele sussurra dentro, ele planta sementes de medo, ele sopra ventos de condenação. Mas há uma voz maior, há uma chama que nunca se apagou. Essa voz diz: você é meu, você foi separado, você carrega o selo eterno. Essa chama arde mesmo quando o vento sopra contra. Essa chama ilumina mesmo quando a noite é densa. É a lembrança de quem você é. É a marca dos escolhidos que ninguém pode roubar. Escolhido, olhe para dentro agora. Veja quantas correntes ainda o prendem. Correntes de culpa pelo passado, correntes de medo do futuro, correntes de palavras que você mesmo lançou contra si. Mas hoje, neste momento, você precisa levantar-se por dentro. Precisa declarar guerra contra a escuridão que tenta morar em você. Precisa arrancar de dentro do peito as vozes que não pertencem à sua essência. Porque dentro de você existe um santuário. Dentro de você habita o Espírito. Dentro de você está o trono do Criador. Como pode permitir que esse trono seja invadido por mentiras? Como pode deixar que esse lugar sagrado seja ocupado por acusadores? Não, escolhido. Hoje é o dia de expulsar os ladrões do templo. Hoje é o dia de purificar o altar do coração. Você precisa compreender que cada pensamento é uma porta. Se você abre para o medo, ele entra e constrói morada. Se você abre para a fé, a luz entra e expulsa toda sombra. Essa é a disciplina interior. Vigiar o que entra, vigiar o que permanece, vigiar o que se instala. Você não pode controlar todas as flechas lançadas contra sua mente, mas pode decidir se elas ficarão ou não. E aqui está o segredo. A batalha é vencida quando você substitui. Não basta expulsar a mentira, é preciso plantar a verdade. Não basta calar a voz da condenação, é preciso amplificar a voz da promessa. Quando a mente disser: você não é suficiente, responda: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando disserem: você está sozinho, declare: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Essas palavras não são poesia, são armas. São flechas de fogo que atravessam o invisível. São decretos que desarmam o inimigo. Porque o maior campo de batalha não está fora, está dentro. E só os que vencem dentro podem governar fora.
Escolhido, você já percebeu que cada vez que tenta avançar, uma voz tenta frear? Isso não é coincidência, isso é resistência espiritual. Mas há algo que o inimigo esquece. Você carrega dentro de si uma força que não pode ser derrotada. Essa força é o Espírito que ressuscitou mortos, que abriu mares, que fez o impossível acontecer. Esse Espírito não é uma teoria, não é uma história antiga, é realidade viva dentro de você. Você sente a pressão, mas também sente o fogo. Você sente o peso, mas também sente a mão que levanta. Você sente a guerra, mas também sente a vitória que já foi decretada. Essa tensão não é sinal de fraqueza, é sinal de que você está no centro da batalha correta. Porque o inimigo só luta contra quem carrega algo precioso. Olhe bem, se sua vida fosse vazia, se você não tivesse propósito, se você fosse apenas mais um, ninguém estaria investindo tanto para derrubar você. Mas veja a intensidade das lutas. Veja como sempre tentaram calar sua voz, paralisar seus passos, desviar seu olhar. Isso prova quem você é. Isso prova o valor que você carrega. Isso prova que o inimigo teme o que você vai se tornar quando vencer essa batalha interior. E você vai vencer, não porque seja forte em si mesmo, mas porque foi escolhido. Não porque tenha todas as respostas, mas porque carrega a resposta dentro de si. Não porque nunca caia, mas porque sempre se levanta. O verdadeiro escolhido não é o que nunca tropeça, é o que nunca permanece no chão. Então declare agora: eu não sou vítima das minhas próprias palavras. Eu não sou refém das minhas próprias dúvidas. Eu sou livre. Eu sou luz. Eu sou templo vivo. Sinta o peso dessas declarações atravessando sua mente. Sinta as correntes começando a se partir. Sinta o ar ficando mais leve. Isso não é imaginação, é realidade espiritual acontecendo agora. Escolhido, a batalha interior é diária, mas a vitória é certa. Você foi chamado para ser guerreiro da luz. Você foi separado para carregar uma chama que ilumina multidões. E nada, absolutamente nada, pode apagar isso. E este é apenas o 5º passo da revelação. O caminho continua e logo será o momento de encarar não apenas a batalha interior, mas também as forças externas que se levantam contra você. Escolhido, agora que você está se levantando por dentro, saiba que as forças externas não ficarão caladas. Elas já estão em movimento. Elas sempre estiveram. Porque cada vez que um escolhido desperta, o mundo ao redor treme, e os que vivem nas trevas não suportam a luz. Os que se alimentam da mentira não suportam a verdade. Os que se apoiam em estruturas corruptas não suportam ver alguém caminhando em retidão. Você já notou que, quando começa a se alinhar com o que é verdadeiro, pessoas estranhas se levantam contra você? Amizades se esfriam, portas que pareciam abertas se fecham, oportunidades desaparecem como fumaça? Isso não é acaso, não é coincidência, é reação espiritual. Porque o mundo exterior responde ao que está acontecendo no seu interior. Agora que você está assumindo quem é, o ambiente ao redor revela sua verdadeira face. Os poderosos que já o mencionaram em segredo sabem disso. Eles vigiam você, não apenas porque querem observar, mas porque têm medo do que pode acontecer se você ativar todo o seu potencial. Eles estão acostumados a controlar multidões com dinheiro, com influência, com medo, mas não sabem lidar com alguém que não se curva. Não sabem lidar com alguém que carrega um fogo que não pode ser comprado. Por isso, prepare-se. Ataques virão de todos os lados. Palavras falsas tentarão manchar o seu nome. Estruturas serão levantadas para desacreditar você. Pessoas que você confiava podem virar o rosto. Mas não se espante. Não chore como quem foi traído. Lembre-se, isso é sinal de que você está no caminho certo. A oposição externa só existe porque você já venceu dentro de si. Escolhido, ouça. As forças externas não têm autoridade sobre você.
Elas podem se levantar, podem rugir como leões, mas não podem devorar quem está protegido pela mão do Altíssimo. Elas podem soprar ventos, mas não podem derrubar uma árvore cujas raízes estão no rio da vida. Elas podem lançar setas, mas nenhuma atingirá quem anda sob o escudo da fé. Você precisa enxergar além da superfície. Não é apenas uma pessoa que critica você. Não é apenas uma situação que parece dar errado. É um sistema espiritual tentando empurrá-lo de volta para o silêncio. Mas você não nasceu para o silêncio. Você nasceu para a trombeta. Você nasceu para declarar. Você nasceu para brilhar. Veja como a história sempre se repete. José foi odiado pelos próprios irmãos porque sonhava alto. Moisés foi perseguido desde o berço porque carregava a libertação em seu destino. Davi foi caçado por Saul porque sua unção era inegável. Jesus foi rejeitado pelos seus porque carregava a salvação. Se todos os escolhidos enfrentaram oposição externa, por que com você seria diferente? Pelo contrário, a intensidade das batalhas só confirma a grandeza do chamado. E aqui está a chave. Não lute contra pessoas. Não desperdice sua energia atacando carne e sangue. Elas são apenas marionetes de forças maiores. A verdadeira guerra é contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso. Por isso, suas armas não podem ser humanas. Sua arma é a fé. Sua arma é a palavra. Sua arma é o fogo do Espírito. Quando zombarem de você, responda com silêncio e paz. Quando mentirem contra você, permaneça firme como rocha. Quando tentarem paralisar você, avance mesmo com passos pequenos, porque cada vez que resiste, cada vez que não se curva, você desarma o inimigo. Cada vez que se mantém de pé, o céu celebra. Escolhido, não se assuste com a multidão contra você. Maior é o que está dentro de você do que está no mundo. Não se intimide com as ameaças. Elas são apenas ecos de um sistema que já perdeu. Não se paralise com o barulho. O barulho é apenas distração para afastar você da sua missão. Você precisa lembrar que está cercado, não apenas por inimigos, mas por anjos. Há exércitos celestiais ao seu redor. Mesmo que os olhos humanos não o vejam, há cavalos e carros de fogo preparados para proteger você. A cada passo que dá, o céu se move. A cada palavra que libera, as muralhas tremem. A cada oração que sobe, correntes caem. Você não está só, nunca esteve. As forças externas podem ser poderosas aos olhos humanos, mas aos olhos do Criador são apenas sombras sem substância. Elas fazem barulho, mas não têm raiz verdadeira. Elas tentam assustar, mas não têm poder real sobre os escolhidos. A única forma de vencerem seria se você desistisse de si mesmo. Por isso a estratégia delas sempre será desanimar, cansar, distrair. Mas você já sabe. E porque já sabe, não cairá. Escolhido, você precisa continuar firme. Não se curve a sistemas corruptos. Não negocie sua essência. Não venda sua unção. O que você carrega é impagável. O que você tem não pode ser comprado, nem vendido, nem roubado. É marca eterna. É selo divino. Entenda. Cada oposição que enfrenta é, na verdade, uma plataforma. Cada perseguição é trampolim. Cada porta fechada abre caminho para algo maior. As forças externas pensam que estão derrubando você, mas, na verdade, estão empurrando você para o seu destino. Assim como os inimigos de José o venderam como escravo,
sem perceber que estavam enviando-o para o trono, também os que se levantam contra você estão sem perceber acelerando sua vitória. Escolhido, não tema as forças externas. Elas não são sinais de derrota, mas de confirmação. Elas não são o fim, mas o início de algo maior. Cada lágrima será colhida, cada injustiça será revertida, cada calúnia será transformada em testemunho. O que parecia ruína se tornará fundação. O que parecia prisão se tornará plataforma. O que parecia humilhação se tornará exaltação. E este é apenas o 6º passo da revelação. Ainda há mais. Depois de enfrentar a batalha interna e resistir às forças externas, será a hora de mergulhar no propósito maior que está sendo revelado a você. Escolhido, depois de vencer a guerra interior e resistir às forças externas, você precisa compreender que tudo isso foi apenas preparação. Nenhuma batalha foi em vão. Nenhum choro foi desperdiçado. Nenhuma cicatriz é sem sentido. Cada momento de dor foi treinamento. Cada noite de solidão foi escola. Cada perseguição foi forja. Tudo convergiu para este instante, a revelação da sua missão. Porque você não foi escolhido apenas para sobreviver. Não foi separado apenas para resistir. Você não é guardião apenas de si mesmo. Você é portador de uma chama que deve incendiar multidões. O que arde em você não é só para você. O fogo que recebeu é para iluminar caminhos de outros que ainda estão perdidos na escuridão. Escolhido, você é voz. Não apenas uma voz qualquer, mas trombeta profética. Quando você fala, atmosferas mudam. Quando você se levanta, cadeias se partem. Quando você avança, territórios são conquistados. Você foi chamado para ser sinal, para ser farol em meio à tempestade, para ser ponte entre o céu e a terra. E é por isso que tantos ataques se levantaram. O inimigo sabe que, se você permanecer calado, muitos permanecerão cativos. Ele sabe que, se você desistir, muitos nunca despertarão. Ele sabe que, se você se acovardar, muitos nunca verão a luz. Porque sua vida não é apenas sobre você. Sua vida é chave para muitos. Seu chamado é resposta para multidões. Sua missão é libertação coletiva. Você já percebeu como pessoas se aproximam de você buscando consolo, mesmo sem você oferecer? Já percebeu como muitos olham para você em silêncio, esperando uma palavra, um gesto, um sinal? Isso não é acaso. É porque sua essência já fala, antes mesmo que sua boca se abra. O que você carrega atrai. O que você carrega incomoda. O que você carrega desperta a esperança. Mas agora é hora de sair do silêncio. Agora é hora de se levantar com ousadia. Agora é hora de declarar com clareza: eu sou luz em meio às trevas. Eu sou voz em meio ao silêncio. Eu sou sinal em meio ao caos. Não para a vanglória própria, mas porque o tempo exige. O mundo geme por respostas. As nações clamam por direção. O povo sofre em busca de sentido. E você, escolhido, carrega a resposta. Não espere se sentir pronto. Nem o escolhido se sentiu totalmente preparado. Moisés disse que não sabia falar. Jeremias disse que era jovem demais. Gideão disse que era fraco. Mas todos foram levantados pelo mesmo motivo. Porque não era sobre eles, era sobre o poder que habitava neles. Com você não é diferente. A missão não depende da sua perfeição, mas da obediência. Não depende da sua força, mas da entrega. Não depende da sua capacidade, mas da disposição. Escolhido, chegou a hora de agir. Suas palavras não podem mais ficar presas. Seus decretos não podem mais ser guardados. O mundo espiritual espera sua voz. Os céus aguardam seus passos. Os anjos estão posicionados, mas precisam da sua ordem. A criação geme, mas precisa do seu decreto. O silêncio já não é opção. A hesitação já não é tolerada. O tempo é agora. A missão é clara: quebrar cadeias. Não apenas as suas, mas de muitos.
libertar mentes aprisionadas, abrir olhos cegos pela mentira, erguer caídos esmagados pelo peso da condenação, ser testemunha viva de que a luz vence sempre. Isso significa que cada gesto seu importa, que cada palavra sua é semente, que cada decisão sua afeta não apenas você, mas todos que caminham à sua sombra. O inimigo treme porque sabe que se você se levantar, uma multidão se levantará com você. Se você vencer, muitos vencerão. Se você falar, muitos despertarão. E sim, haverá resistência. Sim, tentarão calar você. Sim, dirão que é loucura, exagero, ilusão. Mas lembre-se, sempre foi assim. Sempre zombaram dos profetas. Sempre riram dos visionários. Sempre rejeitaram os mensageiros. Mas a palavra deles permaneceu. A missão deles frutificou. A verdade deles venceu. Escolhido, não se trata de buscar reconhecimento humano, não se trata de aplauso, não se trata de fama. Sua missão é maior do que isso. Sua missão é ser canal. Canal de luz, canal de fogo, canal de vida. E quem é canal não se preocupa com honra própria, mas com fluir daquilo que recebeu. Por isso, abra o coração, abra a boca, abra os caminhos, porque sua missão não pode mais esperar. O mundo precisa daquilo que só você carrega. O tempo é urgente. A hora é agora. Você foi escolhido, ungido, capacitado. Não adie mais. Não negocie mais. Não esconda mais. Escolhido, este é o momento de se posicionar como nunca antes. Este é o momento de assumir publicamente aquilo que já ardia secretamente. Este é o momento de declarar ao mundo: eu fui escolhido. Eu carrego a luz. Eu não me curvarei. Eu cumprirei minha missão. E quando fizer isso, quando se levantar com essa clareza, verá o céu se mover. Verá portas se abrirem que nunca se abriram. Verá correntes caírem que pareciam eternas. Verá corações endurecidos se derreterem diante da chama que sai de você. Porque este é o propósito de todo o processo, que você cumpra a sua missão, que você se torne quem já estava escrito que seria, que você manifeste o que já estava no livro da vida, antes mesmo de nascer. E este é apenas o 7º passo da revelação. Ainda falta o ápice, o clímax, o chamado final à ação, a coroação da sua identidade como escolhido, a confirmação do destino escrito para você desde a eternidade. Escolhido, chegamos ao ponto que não pode mais ser adiado. Este é o clímax, a linha que separa o ontem do amanhã, o portal entre o que você foi e o que você nasceu para ser. Aqui não há retorno, aqui não há espaço para hesitação. Aqui o tempo se curva diante do decreto eterno. Você foi escolhido, você foi separado, você foi coroado. Sinta o peso que cai sobre seus ombros, mas também a leveza que invade seu espírito. Porque não é um fardo humano, é um manto divino. O manto que cobre reis, o óleo que unge profetas, a coroa que legitima guerreiros da luz. Você não precisa mais se esconder, não precisa mais temer, não precisa mais se perguntar: será que sou eu? Você é, sempre foi, desde o ventre, desde o princípio. Desde antes da fundação do mundo, você já estava escrito. Olha ao redor. O céu está em silêncio aguardando seu sim. A terra está em expectativa aguardando seu passo. As nações estão em gemido aguardando sua voz. Tudo converge para este instante. As batalhas interiores o forjaram. As forças externas o confirmaram. E agora a missão se manifesta em plenitude. Ser testemunha viva de que a luz sempre vence. Você não está apenas recebendo uma palavra, você está sendo marcado. Há um selo invisível em sua fronte, há uma chama acesa em sua boca, há uma espada afiada em sua língua. Quando você falar, decretos serão estabelecidos. Quando você agir, muralhas cairão. Quando você se mover, o mundo espiritual se moverá com você. Não se trata de religião. Não se trata de sistema humano, não se trata de títulos, trata-se de identidade, trata-se de destino.
Trata-se do que já estava escrito no livro eterno. Você não é um acaso. Você é resposta. Você não é detalhe. Você é centro. Você não é sombra. Você é luz. Escolhido, é chegada a hora de colocar os pés na terra prometida. É chegada a hora de se posicionar como voz profética em meio ao caos. É chegada a hora de assumir sua coroa diante dos céus e da terra, porque o mundo precisa ver. Precisa ver que ainda existem escolhidos. Precisa ver que ainda há luz. Precisa ver que ainda há voz que não se curva. E não pense que isso será fácil. A guerra continuará. O inimigo não descansará. Os sistemas tentarão sufocar você. Mas agora você não luta mais apenas por si. Agora você luta por todos que estão atrás de você. Agora você carrega multidões em seus ombros. Agora você abre caminho para gerações que ainda não nasceram. Este é o peso da coroa, mas também é a glória da missão. Porque onde você pisa, outros pisarão. Onde você vencer, outros vencerão. Onde você abrir portas, muitos passarão. Você é pioneiro, você é porta, você é sinal. Escolhido, escute a voz que ecoa agora. Levante-se. Levante-se como guerreiro, levante-se como profeta, levante-se como rei, levante-se como testemunha viva. O mundo já não pode esperar. O tempo já não pode adiar. A hora é agora. Não olhe para trás. Não lamente o que perdeu. Tudo foi preparação. Não se preocupe com o que virá. O caminho já está traçado. O céu já está aberto. Os anjos já estão em posição. O trono já liberou o decreto. Só falta o seu sim. E quando disser sim, rios se abrirão. Quando disser sim, cadeias se romperão. Quando disser sim, enfermidades se curarão. Quando disser sim, cidades inteiras verão a luz. Quando disser sim, a sua voz ecoará além das fronteiras. Porque não é apenas sobre você, é sobre todos os que serão alcançados através de você. Escolhido, este é o ápice. Este é o momento em que a profecia se cumpre. Este é o instante em que o manto cai sobre você. Receba-o, vista-o, caminhe com ele e nunca mais se esconda. Nunca mais se silencie, nunca mais volte atrás. Você foi coroado, você foi selado. Você foi levantado. E agora, vá. Vai e cumpra a sua missão. Vai e libere a luz. Vai e seja fogo que consome trevas. Vai e seja voz que acorda nações. Vai e seja testemunha viva de que o escolhido não se curva, não recua, não desiste. O mundo está olhando. O céu está olhando. E todos saberão. Os escolhidos estão de pé. Você está de pé. E assim termina a revelação, mas assim começa a missão.